Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Essa semana aí com mistério, com assombração, com coisas que estão aí lurking no nosso ombro. Eu sou o seu host, Fred Pavão. Ao meu lado, ela que está sempre comigo, sempre desvendando essas coisas que às vezes nem sempre tem explicação, Thaís Alves. Mistério. Vou te perguntar, se você pudesse falar consigo mesmo assim, no futuro, você imaginava que a gente ia estar revisando uma continuação de Midnight? Então, mas de jeito nenhum. Tantos anos depois de Midnight? Uma surpresa dessas, né, minha filha? Hoje a gente tá falando de qual episódio, Thaís? Hoje é o The Well, o terceiro episódio da nova temporada de Doctor Who. Já estamos aí oficialmente começando 2/4 da temporada, né? Ai, Porque menina, nem fala. É uma temporada curtinha. Ai, é uma tristeza, né, Disney? Vamos dar mais episódios pra gente? Pois é, isso aí é um problema, é um outro problema todo mundo já sofreu, está sofrendo com isso, né? Estou sofrendo. Mas falando sobre The Well, veja, tava rolando mesmo a teoria, já sabia que estava vazado e tal, que a gente ia ter uma continuação de algum episódio, né? Já tinha gente cantando a bola aí que ia ser uma continuação de Midnight. Eu achei que ia ser mais um sucessor espiritual, mas não literal. Literalmente uma continuação. É, porque a gente já teve episódios que ao longo da vida, assim, foram sendo considerados sucessores espirituais de Midnight, né? Isso. O Wild Blue Yonder foi um desses, as pessoas falaram que aparecia e tal. Mas esse agora, é literalmente o mesmo vilão. Isso se passa, inclusive, no mesmo, mais ou menos no mesmo lugar, né? Porque Midnight se passa na nave, na shuttle que o Doutor tá, que tá ali em Midnight, e agora ele tá na base em Midnight mesmo. Que mudou de nome, agora é o planeta 6767. É 67 ou não é 67? Enfim. Mas não, enfim, o nome não importa, onde ele tá exatamente não importa, importa que a gente tem a continuação desse episódio, a gente tem esse vilão que a gente nunca sabe como é que é, a gente nunca escuta, a gente nunca vê, mistério. Mas que ele tá aí assombrando, sendo um encosto na vida dos personagens. É o vilão encosto, gostei. Um vilão encosto e um episódio cheio de tensão aí pra ser uma diferença bem grande com o último, né? Isso, com certeza. Beleza, vamos só dar aquela respirada, vamos checar se não tem nada nas costas de ninguém, e aí a gente já entra pra revisar The Well. Vamos lá! De novo, né? Que nem eu falei na abertura. É uma quebra total de ritmo em relação a Lux, né? Que é um episódio super... Apesar, né? Ele tem... Aí eu vi um parênteses aqui. Eu vi um pessoal na internet falando assim, sempre tem quem odeia tudo de Doctor Who, né? E tem a galera não sei nem pra que assiste. Tem a galera que... não é fã, é fã de odiar a série como ela tá hoje. Pra quê? E falando assim, Lux, o episódio mais fraco... de todos, tipo, a série virou série pra criança, né, por causa do Ring-a-Ding. Gente. E assim, o fato de ter um personagem de desenho não faz o episódio ser sobre criança. De forma Inclusive, alguma. tem uma discussão, né, maior, tem um lance dele virar luz no final e tudo mais. E não só isso, né, inclusive o nosso filho, que é uma criança, tem não medo gostou do personagem, não. Pois é, Tô com medo. mas de qualquer forma é uma quebra, né, porque a gente tem um episódio bem mais lúdico, né, com uma coisa bem mais engraçada, apesar de não ser infantil, né, tem uma discussão maior ali por trás de Lux e tudo mais. Aí aqui a gente tá num episódio que é um episódio de terror, né? Um episódio de tensão braba. Mas esse é o trunfo de Doctor Who. Doctor Who, ele pula entre gêneros, né? Ele passeia por gêneros, então a gente consegue ter um episódio que nem Rubber Revolution, que é diferente de Lux, que é diferente de The Well, que vai ser diferente do resto da... A gente vai ter um Eurovision, gente. Doctor Who tem essa maluquice de ter vários gêneros. Essa é a parte legal de Doctor Who. Mas eu quero dizer que assim, por mais que tanto Midnight quanto The Well são episódios que fazem a gente se sentir meio maluco, assim, porque como o vilão, né, é uma presença, por conta de ter todo esse lance de ser quase que uma paranoia, apesar de a gente saber que tem um bicho ali. Uma coisa meio inexplicável, difícil de explicar, né? Pois é, a gente já fica automaticamente nesse estado de paranoia, né, de ver coisa onde não tem, mas eu quero dizer aí que eu não estava vendo coisa onde não tem, porque semana passada, quando o Mr. Ring-a-Ding falou assim, eu sou a luz, eu sou a última luz que você vê antes do abismo, olha não sei lá. o quê, e eu falei, porra, isso pode, o episódio é todo cheio de metalinguagem, pode ser uma brincadeirinha com The Well, porque é o abismo, o Well, não sei o quê. É um buraco. Vai falar que não foi um abismo do caralho, foi é um inferno aquele ali, porque tá todo mundo... E se for The Well, for a continuação de Satan's Pit, né, que tinha tinha bastante tinha gente essa supondo isso, né? Sim. Pra mim, inclusive, The Well, ele fez um callback pra várias coisas do Davis. Tanto Satan's Pit, como o próprio Midnight. Não, o Satan's Pit não tem nada. Não tem. Era só as pessoas suspeitando, porque
Satan's Pit, The Well, né? E aí, quando eu falei esse lance do... E até o Turn Left eu ia falar, né? Porque é coisa nas costas, a dona tinha um negócio nas costas. Mas não tem também nada a ver com Turn Left. Não, o que eu tô falando é que são elementinhos de Davis. Você sente uma tá. Mas, uma revisitação. Mas não tem revisita nenhuma aí. É só a Midnight. Sim, porque quando saem as imagens, a gente fica teorizando, né? Mas é esse o ponto, né? As pessoas... Tava rolando esse papo que talvez ia ter um episódio que ia ser uma continuação de um episódio da Era Davis, né? E de fato foi. E aí as pessoas estavam suspeitando principalmente de Midnight, que foi, e do Satan's Pit, né? E aí quando eu falei esse lance, a última luz vivente do abismo, podia falar, porque Satan's Pit é o demônio, mas eu vou te falar. Esse ser de Midnight / The Well... Que a gente ainda não sabe o nome. Eu vou chamar de A Presença. O encosto. A Presença, ela é um vilão muito mais assustador pra mim do que o Diabo de Satan's Pit. Mas sem sombra de dúvida. Isso porque a gente tá falando que em Satan's Pit tem duas versões do Diabo, né? Tem o Diabo que baixa nas pessoas, né? Que é o encosto mesmo, que é a versão espiritual dele. E tem o Diabo físico, gigantesco, né? Literal. Esse Diabão da lenda, né? Que é o Diabão literal gigantesco e tal, não me assusta tanto, não me assusta nada, na verdade. Não assusta. E assim, por mais que tenha, né? Que em Satan's Pit tenha a coisa que gruda em você e te possui e tal, e é assustador também, esse ser, né? Essa coisa de Midnight e The Well é extremamente mais assustador pra mim. Porque é muito assustador quando você não sabe o que é a criatura, como ela é, ela não tem forma, ela não fala. Na verdade, ela tem, a gente só não sabe como é, né? Então, e a gente não vê, tem, né? Vai saber. Ela é só um vulto atrás das pessoas, sabe? Assim, ela é um sussurro. Tudo isso torna a coisa muito mais assustadora, porque você não consegue nem descrever o que ela é. Sim. Mas muito bem, né? Mas a gente consegue descrever algumas coisas, né? Consegue. O começo do episódio, então, ele vem direto de Lux, eles ainda estão com as roupas de Lux. Pois é, novamente a gente tá tendo episódios aí que não tem espaço de universo expandido no meio. Então acabou um episódio e começa outro, tanto que eles estão com as mesmas roupas, como a Thaís falou, né? E eles repetem até a mesma temática de Lux, que no começo do episódio a Belinda fala dos pais. Aqui de novo, eu quero ver meus pais, porque na sexta-feira o meu pai canta num bar, e ele é muito divertido. Aí o doutor fala, eu quero que ele me faça rir. Então, don't make me laugh. Sobre isso tem também, né? A gente tá aquilo que eu gosto de falar que é a melhor época pra se assistir Doctor Who, que é justamente quando a gente tá todo mundo perdido igual, e tá todo mundo suspeitando e teorizando junto, né? É uma coisa muito presente agora nessa fase do chute, né? Na verdade, desde que começou com os especiais 60 anos pra cá, né? Esse lance, né? Tem os Harbingers e tem os seres do Panteão, e tem essa musiquinha que toca quando eles estão chegando, né? Que é o tananana. Que tem a ver com risada, né? A gente tem teve o The Giggle, teve o Ring-a-Ding que fala não me faça rir e tem a risada. E a gente tem muito presente a partir daí coisas que tem a risada. Então o doutor fala o tempo todo sobre vou fazer ele rir. Tem o Ring-a-Ding que fala pra não fazer rir. Isso. E aí a gente fica suspeitando que qualquer coisa pode ser um Harbinger também, né? Com certeza. Vem do nada, né? Então assim, E eu acho que tem um lance meio consciente acho não, né? Tem algo muito consciente do Davis nisso, porque ele quer fazer o pessoal ficar nessa paranoia, né? Paranoia é um tema muito recorrente no episódio de hoje, né? Mas ele quer que a audiência fique nessa paranoia porque o pessoal não para de teorizar e tal. Muito provavelmente a gente vai ver uma outra coisa de Panteão até o final da temporada, né? E por isso a gente tá tendo... Sem dúvida nenhuma. Pra mim, isso ele tá preparando o terreno pra isso mesmo. Mas aí, como você tava falando, né? Você tava falando do lance de ter coisa, né? De ecoar um episódio no outro, né? E ela fala muito dos pais. Ela já tinha falado, não precisava ter falado, mas ela fala tá ficando bem na cara que é algo importante. Exatamente. Tipo, oi, gente, presta atenção nesse negócio aqui, por favor. Mas é engraçado, você focou muito nesse lance dos pais, e é importante, né? Porque ela tá falando disso o tempo todo mesmo. Essa vontade dela de voltar pra casa. Eu quero conhecer seus pais. Eu quero te levar pra ele de volta. Tá dando muito enfoque, né? Não, mas isso é porque o lance dele é que ele quer cumprir essa promessa de que eu vou te levar de volta, custe o que custar e tudo mais. Sim. É assim, isso também tá batendo na tecla pra gente lembrar que, tipo, a Terra tá inacessível naquele dia. Ela fala, 2025 tá quebrado? O que aconteceu? A Terra tá quebrada? São perguntas que o pessoal todo tá se fazendo junto com a Companion, né? E aí, há quem argumente que isso pode ser a série sendo expositiva demais. Nesse momento eu não acho que é exposição excessiva. Eu acho que vão ter outros momentos nesse episódio que tem uma exposição excessiva. Mas essa não é uma delas. O que me pega aqui é que a gente tem cenas que são ecos quase direto do que a gente acabou de ver, que é o lance da troca de roupa, assim, tipo...
tudo bem, é foda, né? Porra, o Fred nunca tá satisfeito com nada. Porque quando eles não trocavam de roupa... Reclama demais! Eu reclamava. Agora eles trocam de roupa direto, eu reclamo. Mas, tipo, a cena é igualzinha. Ela, a gente não vai se trocar aí? Você tá gostando agora. Aí começando a gostar, eles entram por uma porta, saem por outra já com a roupa e tudo mais. Eu tenho essa crítica que eu queria que eles mantivessem uma roupa mais padrãozinha e tal, mas tudo bem, eles estão se adaptando à época. O meu ponto aqui que eu achei esquisito, apesar de ter uma justificativa, que eu achei esquisito apesar de ter uma justificativa, é o lance de... Eles não sabem onde eles estão, né? Ele para num... Ele fala que é 500 mil anos no futuro, mas tipo, ele não sabe muito detalhe. É isso, né? A gente tem esse gadget aí, o Vindicator, né, sendo usado, né? Que é essa vara de pescar que ele tá usando pra conseguir se acomodar naquela linha do tempo quebrada que eles estão, né? Lá não dá parar na Terra e tudo mais. Então eles estão usando o Vindicator pra poder chegar eventualmente onde eles querem. E ele fala, beleza, a gente parou aqui e tal, não sei o que, o ano... a gente tá muito no futuro, 500 mil anos no futuro e tal. Aí eles entram na sala e já saem com uma roupinha de astronauta, né? Essa roupa de expedição e tudo mais. O famoso EV suit. E aí quando eles saem da tarde, está todo mundo com esse EV suit, sendo que eles não viram... Idêntico. Tudo bem, eu entendo. Você vai chegar e justificar, porra, Fred, mas a Tardes, ela sabe onde ela parou, e ela sabe o que o doutor precisa, e ela deu exatamente essa roupa. Mas você não acha esquisito? Assim, eu sei que a gente consegue tirar uma explicação... do bolso, assim, tipo, não, a explicação é essa aqui. Quando o roteiro quer, ele justifica do jeito que ele quer. Quando o roteiro quer, quando o fã quer justificar, a gente sempre consegue. Mas eu não sei, isso não é uma crítica ao episódio, nem à escrita, nem ao Davis, nem a nada, não. É só uma coisa que eu não sei, eu achei esquisito ele sair com a roupa certinha, exatamente a mesma roupa. Pra mim, caberia mais se ele tivesse saído com uma roupa futurista, whatever, ou até com a roupa padrão deles. E aí, quando ele chegasse num lugar dessa... Você é maluco? Vocês estão sem uniforme. Aí dá a roupa, sabe? Seria mais interessante. Mas tudo bem. Isso só eu sendo pique, né? Sendo chato. Tenho duas coisas pra falar sobre isso. Uma é que parece que por conta de ser só 8 episódios... Parece que, assim, as coisas são rushadas. As coisas estão sendo feitas muito... Tá tudo muito rapidinho. Por exemplo, dentro do episódio, às vezes tem coisas... que, assim, claramente passou um tempo, mas a gente não viu. E eu não sei se tá sendo feito de propósito ou é só porque, tipo, tem que fazer logo. Eu acho que tem muitas coisas sobre isso aí, é legal de falar, porque, vamos lá, tá? Isso é uma crítica que está acontecendo ultimamente em Doctor Who, né? Então... Não é só dessa temporada, nem da anterior, desde que a série voltou aí com 60 anos, e até na época da Jodie tinha gente que dizia que a série estava rápida demais. As coisas estão corridas demais. Isso. Eu concordo. Algumas coisas ficam sem justificativas e a gente tem que ficar adivinhando o que aconteceu. Às vezes é nem questão da justificativa, tipo, a série tá literalmente rápida demais, tipo, as coisas... Lembra que você teve até um episódio que você falou, putz, tá acelerado o episódio? Que você achou que tava acelerado no vídeo. Exatamente, foi então, o Lux, assim, inclusive. Tem pessoas que estão sentindo que a série está rushada demais. Eu concordo que em alguns momentos sim. Eu concordo que o que tem acontecido mais até do que a série tá rushada é que em alguns momentos parece que a prioridade de cenas tá meio errada. Tipo, isso! Tem coisas que demoram demais pra acontecer, que fica acontecendo o tempo todo repetindo, tipo... Cansativo! Por exemplo, o bicho tá atrás, vou pra trás, não vou pra trás. Eles ficam repetindo essa mesma coisa o tempo todo. E aí na hora que é pra ser maior, é rápido demais. Tipo, na hora da explicação, parece que eles andam, tipo... Andamos... 80% do episódio, agora tem que explicar em 20% tudo. Aí eles aceleram tudo. Eu tenho sentido bastante isso. Eu senti, bastante não, eu senti isso algumas vezes, mas eu também entendo que tem um pouco, pode ser um lance meio choque geracional aqui. Porque hoje em dia as coisas são mais rápidas mesmo. A gente vê pelo... aí eu tô falando, dando a carteirada de trabalho, né? Em marketing a gente sente muito isso, né? O consumo das pessoas, né? Das pessoas com mídia mudou muito de coisa de 10 anos pra cá, até menos, né? Antigamente, nós temos novas gerações consumindo mídia, né, isso. Antigamente, todo mundo sempre tá consumindo mídia, né? Mas antigamente as pessoas conseguiam reter mais... Mas é uma nova geração, né? Conseguiam se reter mais em coisas, né? Tempos mais longos de vídeo e tudo mais. Até formatos, né? De deitado para em pé, isso tudo muda. E hoje em dia, as pessoas estão cada vez consumindo conteúdo em menos tempo. Então, é o efeito TikTok, né? As pessoas não estão aguentando ficar 30 segundos numa coisa. O attention span tá uma beleza, então, viu? Talvez seja isso. Tipo, vídeo de 1 minuto, muito longo. Talvez seja isso, assim. Óbvio, né? Os episódios não estão com 1 minuto de duração, mas, tipo... Talvez as edições sejam tão corridas... Pra acompanhar porque é pra acomodar essa geração que
pra eles é normal. Talvez a gente esteja sentindo estranho porque a gente cresceu... É velho. Pode ser. Ou pode ser que não. Às vezes vai ter uma pessoa de 15, 14 anos que vai falar, não, eu também tô achando rápido. Percepção, né? Só eu tentando ver uma lógica na coisa, assim. Outra coisa que também é o callback do Davis, tá cheio de... Ele tá revisitando muito, né, a primeira era dele, que é a presença da música Toxic, da Britney Spears, né? Ela toca aqui novamente. E quando foi que Toxic tocou? No segundo episódio de New Who, né? The End of the World, que também se passa no futuro, só que é bem mais longe. É 5 bilhões. 5 bilhões. Eu acho que alguém pode ter se perguntado. Isso, se alguém tá se perguntando. The End of the World, segundo episódio da primeira temporada, era Eccleston ainda, com Rose. O doutor leva a Rose pra ver o fim do planeta Terra, que é 5 bilhões de anos no futuro. O que também é importante aqui nesse episódio. Exato, porque a gente tá vivendo num mundo, que não é mundo, né? A gente tá vivendo numa aventura em que sempre que é mencionado a Terra, ninguém sabe da Terra. A Terra, para todos os fins, foi destruída, não existe mais, foi tirada do lugar, enfim. As pessoas no futuro... Não sabem o que é a Terra. São humanoides, né? Eles não são da Terra, até porque a Terra não existe mais, mas são humanoides. Eles são do planeta que se chama Lombardo. Eles são lombardes, sei lá, lombardianos. E eles não sabem da existência da Terra. Só que a gente tá 500 mil anos no futuro, que o doutor fala. Ou seja, se a gente vê em 5 bilhões o final do planeta Terra, a Terra deveria existir aqui. Algo mexeu nisso. Ele mesmo fala, o planeta Lombardo faz parte da fundação, a Terra também faz parte da fundação. É como se fosse uma federação, vai. E eles falam assim, não conheço, não sei o que é Terra e também não sei o que são seres humanos. Exato. Sendo que eles são seres humanos, eles são humanoides. Eles são humanoides, né? Não dá pra dizer que eles são seres humanos. Não, eles não são terráqueos, mas eles são humanoides. Então, assim... paira uma dúvida, né? O que tá acontecendo? Por que eles não sabem o que é a Terra? Mas esse é o mistério da temporada, né? A gente tem aí no final de Robot Revolution, né? A gente vai, vamos olhar como está a Terra. E não tem Terra, né? Tem só as coisas que deveriam estar na Terra boiando no espaço porque a Terra foi pro caralho. E aí, claro, né? Isso é o mistério da temporada. A gente vai descobrir no final aí quem tá por trás disso. Muito provavelmente tem a ver com a Senhora Flood, né? Que a Senhora Flood, ela é a nova... da outra temporada. Susan Twist. A Susan Twist que aparecia sempre um pouquinho no final das coisas. Isso aí. A gente tá tendo a mesma cartada. O mesmo recurso sendo usado pelo Davis aí novamente, né? Que novamente. É uma personagem recorrente que a gente quer o mistério da temporada aparecendo todo o final de temporada. Já vi pessoas reclamando sobre isso também, de porra, ele tá usando o mesmo subterfúgio de novo, mas... Vamos ver, se o payoff for bom, tá de boa. Se bem trabalhado, a gente perdoa, Davis. Pois é. Mas também eles chegam aí no planeta 6767, um planeta de mineração. Eles estão ali minerando, né? O doutor e a Belinda saem na hora que a galera da expedição tá pulando do avião, né? Da nave ali. E quando eles caem embaixo, ele já usa uma coisa que eu gosto muito, sempre que ele usa, que é o papel psíquico, né? Porque do nada apareceram duas pessoas que não estavam no crew, e quem são vocês? Ele, não, tá aqui, eu tô acima do chefe de vocês. Ele já dá a carteirada dele ali. É como se fosse uma inspeção, né? A gente vai testar vocês. Aí a mulher, não, desculpa, não sabia que ia ter essa visita e tal. Aí ele, me explica como se eu não soubesse. Isso aqui é parte do negócio. O que vocês estão fazendo? Que ano a gente tá? Ano não, né? Mas ele vai perguntando essas coisas que ele não sabe, mas que deveria saber se ele fosse o chefe deles mesmo. Maravilhoso, né, gente? Jogou uma lábia ali, né? O papel psíquico é o papel da lábia mesmo. E aí eles estão na colônia base 15, um planeta completamente tomado por radiação galvânica. Sim. Você não pode tirar o seu suit, mas esse suit, esse traje que eles usam, dura até 3 meses. Que beleza, né? 5, não é? 5 meses, né? 5 meses, porque a Belén tem uma hora que ela fala assim, a gente vai conseguir ficar esse tempo, sei lá quantos minutos ou horas, sei lá, 5 horas, com esse suit, né, com essa roupa. Ela fala, não, você pode ficar 5 meses. Tá de boa, né? Futuro, eles entram na base e aí tá todo mundo morto. É isso, né? A gente tem, de novo, são esses episódios de suspense, terror de Doctor Who. Isso é uma coisa que às vezes acontece e aqui tá sendo muito bem trabalhado, né? Tem esse clima de tensão no episódio inteiro. Acho que esse é o... Se a gente fosse resumir o episódio em uma palavra, é tensão. O tempo inteiro. Como a gente não sabe o que tá acontecendo, agora que a gente já sabe que é a mesma coisa de Midnight, já facilita um pouco a cabeça. Mas na hora, você tá vendo assim, tipo, cara, é uma expedição que deu errado, todo mundo morreu, o que foi? É um assassino serial? Foi uma presença? Foi um vírus? Foi uma coisa gás? Química, porque a mineração, às vezes vazou um gás, matou todo mundo, mas... A radiação galvânica. Enfim, e aí você vai vendo, e isso é muito interessante, você vai passando pelos quartos, né, das pessoas. Vai explorando. E você vai vendo o que faz tudo ficar tão assustador, talvez até mais do que a presença,
é você ver que aquilo eram pessoas que tinham vidas normais, né? Tipo, você vai passando no quarto e tem ali foto das crianças, Desenho, né? Os filhos, netos, enfim. Objetos pessoais dados por crianças para as pessoas que estavam lá, objetos pessoais que é das pessoas normais, assim, que não é de criança. Você vai vendo que tem um monte de coisa que faz esse crew ficar próximo de todos nós, assim. Tipo, cara, eram pessoas com vida que morreram, né? Pessoas normais que trabalhavam ali, que foram tomados por algum tipo de ameaça. E outra coisa que chama muito a atenção é que os espelhos foram quebrados. Sim. E aí você fica naquela de, por que o espelho foi quebrado? Alguma coisa aconteceu. Eles continuam explorando ali a base, tá cheio de agente ali, né? Vários troopers, tem, sei lá, uns 10, 12, sei lá. Tem a galera... Tô chutando aqui por cima. A galera ali da... Qual é o nome da principal mesmo? A Shaya, isso. Ali o pessoal que tá sob o comando da Shaya, né? Tem uma galera, mas todo mundo nessa base está morto. Acabou, morreu todo mundo, com exceção de uma pessoa. Né? Que a gente só vai descobrir que é uma pessoa depois. Eles vão chegar e falar, não, ela é realmente a última sobrevivente daqui. Então algo não matou ela. E aí a gente vai ver que, tipo, tem todo esse recurso que ela fala... que a gente vai ver, né? Que como ela não escuta... Isso! Né, a presença sussurra no ouvido das pessoas e assume-se, eu acho que dá pra gente... colocar aí por cima, que ela é como se o sussurro eventualmente enlouquecesse as pessoas, né? E como ela não escuta, surda, ela É. não foi tomada por esse sussurro, né? Sim. Originalmente, é bom falar, né, já botando um pouquinho de bastidores aqui, que o Russell, ele, quando escreveu esse episódio, não era pra ser uma personagem surda, mas quando eles fizeram o casting da atriz, né, a maravilhosa aí, a Rose Aileen Ellis, né, que faz a Alice Finley. Ah, tem Ellis no nome e o nome dela é Ellis, Aileen Ellis. Quando ela foi escalonada, né, quando ela foi escalada pro papel... Aí o Davis falou, legal, eu vou usar isso como recurso. Ele reescreveu uma parte do roteiro, tendo como ajuda, né, uma pessoa que fala linguagem de sinais britânico, vamos bem lembrar aqui que é diferente do brasileiro, né? Eu fui pensando... A British Sign Language é diferente da nossa, né? BSL. E aí, por conta disso tudo, eu achei que enriqueceu demais o episódio. É demais, eu não digo nada. Assim, achei muito legal. Eu acho legal o lance do doutor falar a língua de sinais, eu acho legal eles terem o recurso da legenda embutida na pessoa. Então, o Davis incluiu isso por conta, né, da atriz. Sim, e mas o Chute Gato, inclusive, ele aprendeu por conta desse episódio. Sim. Não, nesse sentido... Que é muito legal, né? Nesse sentido enriquece mesmo, mas digo assim, o fato ela não ouviu o sussurro, isso não é uma coisa tão hiper importante, né? O sussurro é só um elementinho ali no meio. Sim. Se não tivesse, tudo bem, seria legal também. Mas é legal o lance da legenda e dele falar em linguagem de sinais. É muito legal. E a gente descobrir que, tipo, nesse futuro, em tese, todo mundo deveria saber falar linguagem de sinais, né? Sim, tem uma hora que a Belinda precisa... a Belinda tá examinando a Alice ali, ela não sabe falar, e ela fala, pô, como é que você é enfermeira... e você não sabe falar a língua de sinais, tipo, não deveria ser proibido. É contra a lei, contra a lei. Então é legal. O futuro é inclusivo, pelo menos nesse planeta deles. Gostei Nesse planeta muito. deles o futuro é inclusivo. Quem sabe se na Terra provavelmente não, porque o planeta Terra é esse problema, né? Que não existe mais, então tanto faz. Então tá tudo bem, né? E a Alice ali explica, né, que... Bom, primeiro que tá todo mundo desconfiado dela, né? Porque todo mundo acha que ela que matou geral. Isso, porque como ela é a última sobrevivente, né? Sobreviveu porque não foi... Porque ela que matou todo mundo, né? E ela falou que assim, eu só vim pra cá porque eu sou cozinheira. Eu sou cozinheira, eu nem cozinho. Eu nem cozinho! Tudo é comida pronta, tudo comida de micro-ondas, praticamente. Eu meto né? sal e boto Eu no boto sal e já era. Inclusive, ela fala de botar sal na comida e entregar, a pessoa que tá morta ali no chão é sal, né? Mas não é o mesmo sal. Um é salt e o outro é sal de tipo Saul Goodman, né? Exatamente. É Saul Goodman. Não, se bem que esse é Saul, né? Esse é sal de... É só sal, mas não é salt. Exatamente. E aí, ela fala, pô, eu vim pra cá com a missão, mas, tipo, eu só sou uma cozinheira. Como se eu ela não sei quisesse de nada, eu sou uma pessoa comum. Exatamente, como se ela quisesse dizer assim, eu nem faço parte da missão, eu não sou cientista, eu não entendo o que tá acontecendo. Eu sou uma vítima que nem todo mundo, eu só não fui pega. Isso, eu fui trazida até aqui, eu tenho uma filha de 2 anos, eu só quero ir embora, tá todo mundo morto, eu sou a única viva. Ela só quer ir embora, gente, ela só quer ir pra casa, que nem a Belinda. Pois é, eu vou te falar, é complicado isso, porque você vê, ela não só... Ela tá apavorada por várias coisas, né? Porque que ela sabe que ela vai ser automaticamente incriminada. E 2, que ela viu todo mundo morrer. Tipo, imagina, ela viu todo mundo morrer sem saber o que tá acontecendo. A melhor amiga, inclusive, ela fala ali. Então, realmente, é uma situação de muita tensão.
O doutor, né, sempre muito empático ali, não, calma, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente vai te ajudar. Enquanto isso, a gente vai começando a entender melhor cada uma das pessoas que estão ali. A gente tem a Shia, que apesar dela ser a líder, ela também é uma pessoa legal. Ela é de boa. Ela é razoável. A Shia e a Mo são de boa. O a resto, Mo é a pessoa que auxilia muito a Belinda, então ela traz o Medikit pra Belinda cuidar da Alice, né? Ela ali também tá junto com a missão, mas nós temos aquele moço lá chamado Cássio. O Cássio, não confundir com o relógio Cássio. Que ele não é muito legal. Então, engraçado, isso é uma coisa e sempre tem um desses, né, nesses episódios. Eu sabia que você ia comentar isso. Quando eu tava vendo o episódio, eu fiquei pensando assim, a Thaís vai reclamar sempre do crew do lugar. Porque isso é uma coisa mesmo, é um elemento que existe em episódios assim, episódios né? de Sempre garrafa, que o doutor cai em algum episódio que tem uma equipe já pré-montada... É praxe. Parte da equipe vai ser cuzona. Sempre tem um. E esse é o cara, assim, quando eu bati o olho, eu falei, ele vai ser esse cara, né? É ele mesmo, né? Isso é normal, né? A gente tem outra coisa que contribui pra tensão do episódio, é não só a tensão de ter um monte de gente morta ou da presença nem nada. É a tensão sobre essa disputa pelo poder ali. Porque a gente tem a Shia, que é a líder deles. Ela é a líder. Que o Cássio, ele não respeita as decisões da Shia de forma alguma. Ele quer o tempo todo, dá pra ver ao longo do episódio, que ele quer mandar. Ele quer ser o mandante da parada toda. Sem e ele não dúvida. E ele não respeita a autoridade do doutor. Ele não respeita qualquer autoridade que não seja dele. Talvez a da Shia ele até respeitaria, mas como ele já tá propenso a não respeitar e ela ainda passa um pano pro doutor, porque aí que ele fica puto da vida mesmo. Por exemplo, o doutor cai ali do nada, passa o papel psíquico, ela acredita na hora e deixa seguir. Quando eles estão ali interrogando a menina, né, a Alice, ele quer só dar cabo, ele fala, não, ela que matou, vamos matar ela. E ela fala, não, peraí, não é assim. Então, você vê que ele é um cara bem mais o trigger happy, né, ele quer só sair matando tudo e resolvendo, ou achando que tá resolvendo. Enquanto a líder não. Então isso faz ter essa briga, essa disputa pelo poder. Tanto que no primeiro momento que ele consegue uma brecha pra amutinar, ele amutina. E ele leva a gente com ele. Com certeza. Que ele fala assim, não, acabou, vou fazer do meu jeito. Ela, não, você tá maluco? Eu sou a líder, você tem que me obedecer. Ele fala, pois é, o meu trabalho é justamente esse. Você não tá em condições de liderar nada. Você tá liderando com a bunda. Então eu que vou liderar. Isso. E quem tá comigo? E aí ele puxa a galera pra ir do lado dele, né? Infelizmente tem alguns que vão pro lado dele. E a hora que começa todo mundo a não só ir pro lado dele, mas ir pra debaixo da terra, né? Porque quando o pessoal amutina, o bicho começa a matar todo mundo e aí já viu, né? Esse ator é o Christopher Chung. Se você assiste Slow Horses, você já viu ele lá, né? E em Slow Horses ele não é muito diferente, não. Ele é assim mesmo. É o mesmo personagem, outra série. É, quase o mesmo personagem. Então, assim, ele já tem esse perfil. Mas é um puta ator, né? Então, tipo, é muito legal ele estar em Dr. Who. É uma honra pra ele estar em Dr. Who. Eu acho que se um ator ele consegue fazer a gente não gostar dele enquanto personagem, ele é um bom ator, né? Exatamente. Ele consegue ser odioso quando precisa, né? E tem um momento ali que o Cássio com a Shia, eles vão junto com o doutor ali pra onde está de fato o well, né? O poço. Pra tentar, né? Pegar algum tipo de informação ali nos computadorzinhos ali. O doutor até usa screwdriver. O que foi isso? É a mágica. Essa é a hora que separa os núcleos, né? A Belinda fica tomando conta da menina, enquanto o doutor vai com a líder pro outro lado. E aí, nesse momento que o doutor fala, planeta Terra, não conhecemos. Nunca ouvi falar. Seres humanos, não sei. Nunca vi. Não conheço, nunca vi. Aí ele fala assim, peraí, esse planeta está há 500 mil anos no futuro. Mas há 400 mil anos ele mudou de nome. O nome agora é 6767. Mas qual era o nome desse... O que é? Carbono... uma mineral... Carbono 64. É um negócio de mineral diamante. É um negócio de diamante. Peraí. Aí ele começa, né? Começa a lembrar. A juntar os pontinhos. Qual era o nome desse planeta antes? Midnight. Pronto. E aí a gente tem... Aí está definido que é uma sequência. Pois é, e aí a gente tem, inclusive, aparecendo uma ceninha de menoite, né, de Midnight. Aparece o Tennant. Aparece o Tennant e aparece a mulher que tava falando também, loira. repetindo. Maravilhoso. E eu vou te falar, isso me fez realizar uma coisa, assim, me fez me tocar de uma coisa que é complicado, né? Porque quando a gente vê a série moderna, em alguns momentos, vira e mexe tem, assim, um callback, né, uma coisa que tá puxando a série clássica, e aparece um trechinho da série clássica, tipo, sei lá, quando apareceram os Cybermen da Ziana, apareceu um trechinho da série clássica e tudo mais. A gente já tá tão no futuro, a gente já tá tão há muitos anos dentro de Doctor Who na série moderna, que esse episódio já é antigo o suficiente pra precisar aparecer um trecho para as pessoas lembrarem. É isso, Algumas pessoas. Eu tenho certeza que vocês estão ouvindo sabiam já na hora que bateu o nome Midnight, mas a pessoa que assiste casualmente, ela precisa
desse gancho visual. E a pessoa que está assistindo agora pela primeira vez vai pesquisar pra assistir Midnight se ainda não viu. Sim, pois se o chute é a primeira era da pessoa. Não, mas não fez você... Caraca, a Doctor Who já é tão... A série moderna, agora pós-moderna, enfim... A série já é tão antiga, desde que voltou em 2005, que já tá dando pra fazer esse tipo de callback visual, Sim, assim. A era Tenant é antiga, gente. Meu Deus do céu. Vai brincando. Esse episódio é de 2008. Vocês estão né? velhos, isso, basicamente. Midnight, pra quem não lembra, vai que você é uma pessoa que não lembra. Midnight é o episódio lá de 2008, que o Tennant tá nesse ônibus espacial, nessa navezinha, enquanto a dona tá de boa no spa. Maravilhosa. Ela tá de boa no spa, enquanto ele tá tendo o pior dia da vida dele, porque ele tá enfrentando esse monstro ali nesse local fechado, que ele não sabe quem é, como derrota, ele só tem essa coisa, essa presença, tirando onda com a cara dele o episódio inteiro. O tempo inteiro. Que inclusive ele fala nesse episódio também, né, que quando a gente começa a descobrir sobre o lance, então o monstro que tá matando todo mundo é o mesmo monstro do Midnight e tal. O que ele fazia? Ele fala, ele se divertia às minhas custas. Porque em Midnight o que ele faz? Ele vai baixando nas pessoas e fica repetindo o que o interlocutor tá falando, né? Quem tá conversando com ele repete. E isso atormenta o doutor, porque ele não sabe quem é, ele não sabe o que é, por que isso é uma ameaça, por que isso mata as pessoas e tudo mais. E ele vai tentando buscar respostas durante essa interação no episódio do Midnight, né? E no fim a gente acaba sem respostas, né? Midnight é aquele episódio famoso pelo vilão que nós não sabemos quem é. A gente não vê, a gente não escuta ele diretamente, a gente não sabe como derrota, a gente não sabe quem é. De onde veio. É um episódio que ele termina sem essa explicação. E isso é parte do trunfo do episódio, né? Midnight, a gente termina tão no escuro quanto o doutor. E eu tinha muito medo, quando bateu isso aqui é uma continuação de Midnight, eu fiquei assim, tipo, putz... Eu não quero explicação. Se explicarem o vilão de Midnight, tipo, mostrar quem é... Tipo, se aparecer ele, alguma coisa assim, eu não vou gostar, porque o legal é não ver. O legal é não saber, o mistério, né? Exatamente. E aqui, apesar de ser uma continuação e ter alguns elementos novos, ele não explica muita coisa. Inclusive, a gente sai do episódio com essa mesma coisa, esse mesmo peso, essa mesma angústia de não saber a solução, não saber se o mal continua ou não. Isso é igualzinho Midnight, então não teve um problema, só esticou o problema, né? Só desenvolveu o mesmo problema. Nesse caso, não explicar é bom, tá vendo? A pessoa fala, porra, mas não tem explicação. Existem coisas que sem explicação ficam melhores, essa é uma delas. É sobre isso, gente, é sobre, mas eu quero saber quem ele é. Não vai saber. Na vida tem coisas que não tem explicação. Você vai saber um pouquinho mais, mas não o suficiente pra revelar o rolê todo. É isso, ele dá alguns contornos extras pra esse vilão, mas olha que interessante. A gente não sabe nem como se referir a ele. Ele não tem nome. Que legal, Tanto que eu tô chamando de a o presença, Davis não né? deu isso pra gente. E eu acho ótimo que ele não tenha dado. Assim, diferente de Midnight, salvo se eu esqueci isso visualmente, mas eu lembro que em Midnight a gente não via absolutamente nada dele. A gente sabia que ele baixava nas pessoas, mas a gente não via. Aqui a gente vê entre 1 bilhão de aspas, né? Tem horas... Existe um recurso visual muito sutil. E de novo, isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que o maior vilão do episódio é a paranoia. Claro. Porque antes da gente saber que é uma continuação de Midnight, eles estão ali tentando entender o que é. Tá só a Belinda na sala com algumas pessoas. E aí ela, tá ali, eu vi. E aí, só que ninguém viu. Eu ouvi um negócio. Na verdade, a gente não sabe nem o que aconteceu. Ela tomou um susto do nada, e a gente não sabe se ela viu, se ela ouviu um negócio. Foi só ela bater o olho na menina, e aí ela ficou com medo. E você, que tá assistindo o episódio, parte de você fica naquela de, tipo... Você fica desconfiando da menina. Será que ela viu algo ou não? Não. E assim, na hora, eu desconfiei da menina, da Alice, né? Uhum. Tipo, eu fiquei assim, cara, ela... Será que ela é o vilão? Será que ela tá playing todo mundo? Será que ela é o diabo, entendeu? É o suspense e a gente tá psicológico, gente. É pra gente ficar de pulga atrás da orelha mesmo. A paranoia é o maior vilão desse episódio. Com e aí, certeza. tipo, a Belinda fala isso, e aí ninguém tava notando. Depois que ela fala isso, as pessoas começam a notar. Então fica naquela dúvida. E elas ficam doidas. Será que a Alice é o demônio? Não o demônio literal, né? Mas será que ela é o monstro da história? Será que não tem monstro at all? Será que foi só essa sugestão porque a Belinda falou e agora tá todo mundo... É que nem assim, você que tá ouvindo aí na sua casa, se eu falar assim, no canto direito do seu quarto tem uma coisa ali, eu vi, hein? Você não tava vendo nada. A partir de agora você tá batendo o olho e ficando com medo daquele canto. Então, será que as pessoas só ficaram com medo do que a Belinda viu, entendeu? É isso mesmo. E esse é o trunfo desse vilão. Tipo, ele não tem forma física, ele não tem som, ele não tem nada, mas você se caga de medo porque o desconhecido é assustador pra caralho. É isso mesmo. Bom, a Belinda tá lá com a Alice e com alguns troopers, né, no local. A Shaya saiu. A Shaya tá com o doutor no natação. E aí,
ela começa a perceber algumas coisas. Porque, por exemplo, tem uma das troopers que ela dá a volta por trás pra ver se tem algo de fato atrás da Alice. Não tem nada, mas ela é morta. É o que a gente vai descobrir ao longo do episódio. Aliás, só um parênteses antes de a gente chegar nisso, porque isso já é meio que indo pra conclusão, né? É, a explicação. Tem uma cena que tá a Belinda tentando dar uma arrumada, né, na Alice, né? Ela tá machucada, né? Ela tá indo lá pra poder ver. E eu acho isso tão interessante, porque assim, a gente, quando volta pro começo do episódio, né? Quando a Belinda vai sair da tarde, ela pergunta pro doutor, porra, as pessoas ainda falam inglês nesse futuro? E ele fala, não, pode crer. A Tardes traduz. Aí realmente, isso a gente sabe. Só que a Tardes, ela não faz tudo. Então, por exemplo, a Belinda, ela é uma enfermeira extremamente competente da nossa época contemporânea, gente, do século XXI. Ela não sabe como é um kit médico de um outro planeta de 500 mil anos no futuro. E aí, quando a Mo dá o kit médico pra ela não entende nada. Ela fala, eu não tenho ideia do que tem aqui. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Até que ela acha um negócio, ela fala, isso aqui eu sei o que é. Beleza, eu vou usar pra limpar suas feridas. Porque eu sei que é uma coisa comum. A Mo precisa mostrar pra ela o que deve ser feito. A Mo até fala, nossa, olha eu, ensinando enfermagem pra enfermeira, né? Tipo, o Padre Nosso mas é que assim, isso é uma cena tão curtinha, mas eu achei tão legal do tipo, isso é bacana, tipo, você não sabe tudo. O futuro é diferente, outros planetas são diferentes. Tipo, você não vai achar o mesmo kit médico em um outro planeta, sabe, na Terra. Claro, é isso. Às vezes isso acontece porque sci-fi tem dessas coisas, mas aqui não. Aqui foi lembrado que, tipo, cara, é completamente diferente. Eu adorei. Até o fato de não ter planeta Terra fez com que o nome das coisas fosse diferente, com que o jeito que é arrumado é diferente, enfim. É isso. É sutil, mas eu achei bem legal. Mas sim, voltando a isso que a Thaís estava falando, os na troopers, hora... eles começam a testar na hora que, a criatura. Que inclusive é a hora que se amotina ali, né, que o cara... não, agora a gente vai matar e tal, não sei o quê. Eles descobrem o que acontece. Agora a gente já sabe que a gente tá no planeta meia-noite. Então meia-noite é uma coisa, né, dita grande no episódio. Que vai ser utilizada, que vai fazer sentido. Sempre a presença, ela é um encosto na Alice, né? Ele tá grudado ali na Alice. Sempre que alguém tá no lado oposto da face dela, ele Ou seja, nas costas. Imagina que é um relógio, é como se ele tivesse a meia-noite da Alice, né? E do encosto. Isso, quando a pessoa bate meia-noite, né, de cima pra mostrar que ela é como se fosse o meio do ponteirinho. Inclusive né? É circular o pedaço, circular, até pra ajudar. Então, assim, basicamente se você tá nas costas dela e nas costas da presença, você morre porque você chega em meia-noite. Então tem essa brincadeira de o planeta chama meia-noite, quando bate meia-noite você morre. Tem a meia-noite do relógio do Apocalipse, né? Doomsday Clock meia-noite e tal. Isso. Então é isso, tipo, não pode ficar a meia-noite ali do bicho, senão você morre. E o cara bota isso à prova. Então o que acontece? Ele fica fazendo a Alice ficar olhando pra ele o tempo todo, porque ele tá com a arma apontada pra ela e ela tá se cagando de medo. O que acontece? A meia-noite vai batendo em todo mundo. Porque ela se vira. No momento que ela se vira... relógio vai virando. O relógio vira. Então as costas dela viram pra parte que tá pra porta... E as pessoas que estão ali começam a ser eliminadas. E é um negócio que... O cara é maluco. Sabe o que eu acho engraçado? Porque ele queria botar a prova ali e botou às custas da vida dos outros. O que eu acho que é engraçado é que assim... quem tá comigo? Que ódio. O bicho, ele não é como se soltasse um raio, soltasse uma onda de maldição. Não tem nada disso. Tipo, ele... Na hora que encosta, você toma um empurrão e morre. E tipo, sabe o que eu acho engraçado? Que não é um empurrão tão forte, né? Tipo, é uma velocidade Mach 5 que te joga na parede e te explode. Não, tipo, é um empurrão, você já cai morto. Na verdade, então não é nem só um empurrão, né? Eu fiquei me perguntando se o que mata é o empurrão ou o fato da pessoa bater a cabeça no chão. Então, eu acho que é o fato de ser essa energia da presença batendo na pessoa. A energia que mata, porque né? o empurrão nem é tão forte assim, né? Quem é que morre com um empurrão desse? Não, mas é porque a pessoa vai lá bate pro na parede. alto. Pode ser, e aí morre na porrada, né? Não necessariamente na parede, mas tipo, ela sobe e na hora que cai no chão. Entendi, pode ser. Eu não sei, mas eles têm capacidade. Não, eu não sou médico. Sei lá, velho. Eu acho que talvez alguém aguentaria essa porrada, mas não aguenta. Então... Mais uma vez, é uma coisa que colabora aí pra fazer tudo ser tão assustador. O que mata? É o empurrão? É o impacto? Tudo é muito misterioso. É só o fato de ser o toque dessa maldição batendo em você? Não importa. O ponto é, encostou, morreu. É insta-kill ali. Exatamente. Muito bem. O que a Alice passa pra eles, então... Alice passa pra eles. É que... Uma vez que você mata a criatura passa pra você. O encosto passa pra você, sim. Certo? Sim. Então qual seria a solução? Vamos matar a Alice. Mas peraí, quem vai ficar com o encosto? Não, mas aí vai soltar dela e vai grudar em alguém. Entendeu? E o doutor está bastante determinado a levar a Alice, né?
Porque ela tem uma filha, né? Quer dizer, o doutor vai salvar essa garota, Inclusive, ele chega, tem aí a cena, que é o momento choro do chute, que as pessoas já estão falando que tem todo episódio. E tem mesmo, e aí eu vou te falar que... Por que acontece? Quando ele fala de Midnight, do episódio Midnight, pergunta pra ele o que foi. Ele falou, eu nunca estive tão assustado na minha vida. Ele tava se referindo a Midnight, né? Apavorado. Que foi o dia que ele realmente teve mais medo. Porque ele não teve sabe, medo. Né, o que é o vilão e tudo mais. Sim, de fato. Eu entendo, ele tava se cagando de medo aqui de novo. Claro. Aí na hora que ele vai falar ali com a Alice de pertinho, que ele tá falando tanto com ela quanto com a entidade, ele fala chorando. Já também. E não só por conta do medo. Eu entendo ele tá chorando, porque se ele tá cagado de medo, tá apavorado, ele tá chorando de medo, ele tá chorando porque ele tá com dó da menina que tá com esse negócio e tem a filha em casa e tal. Mas aí eu consigo entender quem reclama que o Chute chora demais, porque... E pra mim, pessoalmente, tudo bem, porque eu acho que isso pode ser um traço do doutor, mas eu entendo quem se incomoda com isso, sacou? Porque todo ele chora todo episódio. E aí acaba tirando o peso. É quase como se tivesse... um momento no roteiro que fala assim, aqui o Chute tem que chorar, o doutor tem que chorar pra mostrar que ele sente. Só que eu acho que você mostra isso de outro jeito, sabe? Você pode mostrar pesar sem ser com lágrima, necessariamente. De outras formas, do tipo, eu não sei nem se o Tennant, né, se o 10º chora em Midnight, eu não lembro agora. Mas se for um callback, tudo bem, mas eu entendo que isso pode estar incomodando algumas pessoas, porque tá demais mesmo. Apesar de aqui... poder ser justificado, né? Porque ele tava se cagando de medo. Mas enfim. O Davis falou, né, na entrevista, tipo, eu não vou impedir o ator de chorar. Se o ator chora, o ator chora. Então, mas eu não acho que ele queira chorar todo episódio. Parece que é algo marcado. É tipo, vou dar um exemplo totalmente fora. No roteiro? É tipo o Super Sentai, que é assim, todo episódio tem que ter robô gigante. Obrigatoriamente, nessa minutagem vai ter um robô gigante. E uma das minhas maiores críticas que eu tenho ao gênero, apesar de eu amar o gênero, é que, tipo, às vezes eu me canso de luta de robô gigante. Às vezes eu não quero robô gigante. Às vezes eu só quero storytelling. Às vezes eu quero só uma história normal, no chão, entendeu? E aí eu sou obrigado a quebrar o ritmo do episódio pra ter o robô gigante. Mas não que quebre o ritmo, mas me parece... Mas é que é a fórmula, né? Me parece que isso tá formulaico, tá? Assim, tipo, tem um momento no episódio que o doutor tem que chorar. E aí, aí sabe o que acontece? Tem gente teorizando em cima disso, tipo, por que o doutor tá tão sensível? Será que o Flood do Miss Flood são as lágrimas? E ela tá usando, sabe? Aí já entra no modo loucura dos fãs. Também acho que enfim. Não, tem gente falando isso. Nossa, tem gente falando isso. O interessante dessa cena, pra mim, é que ele, de fato, conversa. Ele chega bem pertinho da Alice. Ele conversa... Então, ele conversa com a criatura. Aí, a gente não tá ouvindo o que a criatura tá falando, mas a gente tá ouvindo... Então a gente imagina o quê? Que o doutor e a criatura estão de fato conversando e que o doutor está entendendo a criatura. E ele fala assim, a criatura sabe o meu nome. Ela falou o meu nome. Neste momento, eu não sei se é doutor ou se é o nome real. Eu achei que é o nome real. É o nome real. Né? É o nome real, certeza. Porque pra ele tá chorando... Não, se for doutor, foda-se. Ele a gente sabe que o nome do doutor é um tabu. Que na verdade eu chamo de tabu de ouro. Tipo, esse nunca pode ser quebrado. Eu nunca... mas Long Barrel. Tá bom, eu sei que vai ter gente que vai puxar a cartada do Long Barrel porque sabe que eu gosto dos livros da Virgin. Mas, tipo, estamos falando de série de TV, vocês sacaram o que eu tô falando, tipo, revelar o nome do doutor é um mistério que eu não quero saber nunca, porque é divertido. Mas o interessante... É sobre o Who, de Doctor Who, entendeu? Mas o interessante é que se essa criatura sabe o nome do doutor... o quão poderosa... Então ela é poderosa, isso. Então, pra mostrar o poder. Pois é, ela sabe por quê? Porque ela lê a mente do doutor? É porque ela é tão antiga que ela viu o doutor? É porque ela é um mal presente desde sempre em tudo, então ela viu tudo? É isso. Novamente, isso só acrescenta pra lista desse ser, desse vilão, mais mistério. E isso faz ele se tornar mais perigoso e mais interessante. Com certeza. Aí, de novo, talvez o choro do doutor venha por conta disso, porque ele vê que ele tá tão vulnerável a esse bicho ao ponto de ele saber o maior segredo dele, e isso faz ele ter medo e ele chora. Pode ser que sim, e tudo bem. De novo, o choro não me incomoda pessoalmente, mas também eu entendo que possa incomodar algumas pessoas. Mas o que não me incomoda o choro, me incomoda o uso exacerbado do choro em todos os episódios, porque eu acho que perde né, a força. Porque eu fico aí acontece isso, tipo, será que agora é um momento... Caberia ele usar ou você tá usando porque ele usa o tempo todo, né? É isso mesmo, mas enfim, é isso mesmo. Mas a gente tá super pesando num ponto específico. O ponto aqui é que ele tá falando com o encosto, né? Que é o que acontece em Midnight, inclusive, né? Tem uma hora que o doutor confronta a presença ali, quando tá na loira, né?
que é quando, inclusive, vai pra ele, aí ele começa a repetir também e tudo mais. Muito bom, muito bom. Bom, neste momento ele tem um momento eureka, né, que do nada ele, já sei. E a gente, né, tá curioso, tá? O que você sabe, né, como é que você vai resolver esse mistério. E ele já fala, gente, é o seguinte, ó, já sei. Você atira desse lado, você atira do outro. O que tem aqui? Mercúrio. É uma mineração, tem coisas de mercúrio na mineração e tudo mais. Ele vai formar tipo um espelho, não, uma cachoeira, não. Uma cachoeira de reflexo. De reflexo, exatamente. Mas acho assim, existem outros materiais que refletem, não é só o mercúrio, mas o mercúrio o que ele tem é um material reflexivo. E reflexivo? Refletor. Refletor? Que reflete. Que reflete. Desculpa aí se eu dei alguma gafe química física, foda-se. Mas vocês entenderam. O gramatical é um material que vai refletir. E aí ele tem esse momento eureka. É o plano pra tirar o bicho da Alice. Porque ele fala assim, beleza, se ele tá sempre ao contrário da visão da Alice, se tiver... Por que ele quebrou todos os espelhos? Porque ele não pode se ver no espelho, senão o efeito dele vai pra ele mesmo. Então eu vou ter um espelhão atrás dele. Só que eu fiquei pensando, isso me fez pensar um negócio. Tipo, beleza, ok. Ele precisaria olhar pro espelho. Por isso ele quebrou todos os espelhos. Mas quem garante que o bicho tá de costa pra Alice? Então, não sei. O bicho tá sempre diametralmente oposto a Alice, tipo, a cabeça dela, a visão dela tá pra um lado, o dele tá automaticamente pro outro, como se ele tivesse colado costa com costa? Eu não pensei nesses pormenores. Sabe por quê? Quando eu penso no negócio como um encosto na pessoa, eu imagino ele literalmente encostado, enganchado, assim, tipo... ele tá de costas pro espelho. Tipo, com o rostinho colado, mas olhando pra mesma direção que a pessoa tá olhando. É que a gente não sabe, né? Tanto que, né, sei lá, tá sempre olhando pra pessoa. Mas não, aparentemente é isso. Ele tá sempre colado oposto à pessoa, né? Ele tá sempre olhando pro outro lado que a pessoa tá olhando. Ou pode ser que essa entidade não tenha costas e frente, saca? Então, isso também é muito bom como falar isso. Como se ele fosse uma bola de energia, sei lá. Eu tô tentando tangibilizar um monstro que eu nem sei como é. Você tá até humanizando ele, como se ele tivesse costas e frente, como se ele tivesse olhos, onde temos olhos. É isso. Às vezes ele é um ser que ele vê tudo, ele tem 360 na visão. É isso. Mas, de novo, porque a gente não sabe como é o bicho. Então você não tem como você saber como ele é, entendeu? Mas o doutor dá esse tiro no escuro ali da teoria dele e funciona, né? No momento que o bicho vê o próprio reflexo, ele solta o encosto da Alice e eles conseguem bora fugir correr. Voado, né? Voado. E aí ele até fala pra Belinda, a gente não devia ter tirado parte da roupa mesmo, né? Porque né, a gente vai ter que sair voado, a gente vai correr, vai entrar no elevador e é isso, não sei o quê. E aí quando eles saem correndo ali, e chegam na sala que tem o elevador pra eles poderem ir embora, né? Só que aí eles se dividem, porque o elevador só tem a capacidade máxima de 6 pessoas. Várias pessoas já morreram, incluindo o Cássio, incluindo todo mundo que tinha se aliado a ele. Sobraram só a chefe de todo mundo, a Shia, a Mo, a Alice, o Dr. Ebelinda e mais 2 soldados. E aí ela fala assim, soldado 7 e 9, vocês vão com a Alice, vocês entram no elevador e sobem com ela. Eu vou ficar, eu e a Mo, com o Dr. Ebelinda aqui. Até aí, tudo certo, tudo beleza. Só que aí tem um momento que eles entram no elevador. Se vocês repararam, o elevador tem um negócio de carga máxima. Aí tem ali, só pode 6 pessoas. Entram no elevador 3 pessoas. O soldado 7, o soldado 9 e a Alice. Ou seja, 3 pessoas. O marcador deveria marcar 3 de 6. Só que no marcador marca 4 de 6. E a câmera deixa isso bem claro, assim, mostra na hora. Na hora que eu bati o olho nisso, eu fiquei meio assim e falei, será que eu contei errado? Foi o Fred, Quando o episódio acabou, que a gente vê que, né, lá na frente a gente vai descobrir que o capeta tá solto ainda, tá grudado na mão e tal. Eu quero acreditar. Ele saiu ali. Pois é. Essa é a grande questão, tá? Vamos fechar o ponto do episódio pra gente voltar nesses e se, nas teorias, né? Em tese, elas 3 saem ali em segurança e ficam 4 pra baixo. Pessoas. Só que a gente vai descobrir que o bicho tá ali, ele já pegou em alguém e ele pegou em quem? Na Belinda. Então. Tá na Belinda, não tá em quem? Não tá comigo, não tá comigo, não tá comigo. Aqui entra muito esse lance da sugestão. Porque imediatamente, eu acho que, não sei se a Shia ou o Amor, fala pra ele, não é comigo. Eu também não tá comigo. Aí o doutor, comigo não tá. Só pode estar com a Belinda. Aí ela, eu tô ouvindo sussurro. Eu tô ouvindo sussurro. Será que não é sugestão? Exatamente. Será que é? Será que não é? Eu acho que aí... Será que não é paranoia? Que a paranoia entra mais. Ela começa a chorar, então, esse ela é o ponto. A gente não tem certeza. Pode ser que você diga, não, obviamente tem certeza, porque o que acontece? Aí a Shia vai falar assim, não, beleza, como é o corpo dessa pessoa? Os órgãos são assim, 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 igual na minha raça? Sim. Beleza, então eu vou dar um tiro nela, ela vai morrer
rapidinho, dá tempo de vocês reviverem ela, o negócio vai baixar em mim, porque no momento que você mata quem tá com o negócio, vai em você, e eu vou resolver. E aí ela se sacrifica, né? Esse é o lance. Eu tinha falado já que ela era a corredora mais rápida, tá, não sei o quê. Ela mata a Belinda ali por um segundo, só pro bicho soltar dela, gruda nela e sai correndo pra se tacar no poço. Ela fala, eu vou devolver o bicho pra onde ele veio. Exatamente. O doutor até vai atrás dela. Fica desesperado. Dá um grito enorme, não! Mas ela se joga e é isso. Ela se sacrifica pra derrotar o monstro. E aí o doutor já corta depois já pro doutor, né? Eles revivem a Belinda ali e já corta pra dentro da TARDIS. Que esse também é um momento que eu achei muito rushado. Ela tá ali na base, eles estão ali, né? A Mo tá revivendo a Belinda. De repente um corte sequíssimo. Que ela já tá na TARDIS ali, ainda com as coisinhas no cabeça, assim, sabe? Eu vou ser muito sério, pra mim, eu senti o rush do episódio no momento do Eureka. Eu acho que, tipo, ele teve a solução do nada e resolveu. Salvou? Não, mas eu achei esse corte, tipo, a Belinda tava lá no chão. Daí pra eles saírem dali, pra ir pra nave, pra entrar na TARDIS, é um rolê. Mas é um rolê. É isso, a gente, entre aspas, não precisa ver, como mas é legal ver. Como a Belinda foi né? movida? Ela foi de maca? Ela foi andando? Não, mas é que eles reviveram ela ali, ela pode ter ido com a baleana. Enfim. Eu achei. Sim, porque são coisas que ficam sem explicação e você fica pensando se tem ou não relevância, entendeu? Pro mistério, pro plot, enfim. Enfim, mas é isso. Mas pra todos os fins, ali a presença foi morta, né? Como ela foi jogada no poço, deu tempo dela fugirem e tudo mais. Ela ficou presa no planeta sem ninguém pra possuir, né? Pra ficar preso. E aí o planeta foi nucado. Beleza. Quando corta pra Mo, né, aí que é o... A Mo tá reportando pra uma pessoa, um superior, que é parte dessa Federação Unida de Planetas, Fundação, e ela fala assim, não, a gente nucou, deu cabo do bicho, quem ajudou a gente foi o doutor. Esse doutor, quem é? Não, ele tava com um negócio assim. Tava com um material assim. Aí a gente vê quem tá falando. É o Vindicador. É a Mrs. Flood, que tá com uma outra roupa, né? Tá se passando por outra pessoa. Star Trek! Falando assim, isso é claramente um uso de um Vindicador, é bom saber disso e tal. Novamente, igual a gente tinha comentado, né? O recurso que nem foi com a Susan Twist, né? Ela fica aparecendo em vários momentos, vários tempos, vários planetas, com roupinhas diferentes. Com outras identidades, né? Pois é. Mas o ponto ela tá na cola do doutor. Ela tava na cola do doutor em Lux, contemporânea Lux. Ela tá aqui em The Well, contemporânea The Well. Mas ela perseguindo não quebrou o doutor. A quarta parede dessa vez. Mas ponto é que o que é interessante você notar aqui é que ela sabe exatamente o que é um Vindicador. Só que o Vindicador foi um negócio que o doutor criou ali na TARDIS na hora. Na correria do outro episódio. E ele deu o nome na hora também. Ele fala, isso aqui é um indicador de não sei o que, é um Vindicador. Porra, então mais uma prova aí que a Mrs. Flood ela sabe demais, porque ela fala, isso aqui é um Vindicador. Só também pra colaborar em todo o rolê da gente ter mais do que certeza absoluta de que ela é muito importante e ela muito provavelmente é o vilão dessa temporada toda. E sabe demais, né? Tá sabendo demais. Mas isso não é o grande ponto do mal ali no final do episódio. O grande ponto do mal é que quando a moça desliga ali e sai pro corredor, ela tá falando com outra pessoa e a outra pessoa sente a presença nela. E Corey, fim. E aí acabou o episódio. E aí eu te pergunto, em que momento ela foi possuída? Abrem-se agora o leque de perguntas. Vamos voltar ali pra cena do elevador. Será que a Mo foi possuída porque essa entidade, esse encosto, saiu no elevador? Ele era a quarta presença no elevador? Ele era o quarto homem na fornalha? Ele era o quarto homem no elevador? Ele era a quarta presença no elevador? Será que as pessoas saíram, levaram esse mal pra superfície e esse mal ficou ali solto e agora tá possuindo as pessoas? Será que foi, na verdade, no momento que atiraram na Belinda, o negócio colou na líder, a líder se matou e deu tempo do bicho colar na Mo? Será que não tinha bicho nenhum ali na hora que eles atiram na Belinda? Então, é isso que eu tô achando. Eu acho que não tinha bicho nenhum. Era Naquela só sugestão. hora que estão os quatro ali, a Belinda fala, eu senti ele falando comigo. Eu acho que é sugestão. Mas se não tinha bicho nenhum, o que a líder deles ali sente grudar nela? Eu não sei, e aí sugestão. Eu vou ter vou levantar um outro ponto, que é um ponto até bem... como se o sacrifício dela fosse em vão, né? Eu vou levantar um outro ponto, que é um ponto que ninguém tá falando, é bem óbvio também. A gente não notou na hora, mas conversando depois a gente notou. Quem garante só tem um bicho. Porque é igual eu tentando tangibilizar, humanizar o bicho, falando se ele tem costa, frente, olho, nariz, e a gente não sabe. Não sabe. Se é um bicho que você não vê, você só escuta sussurro quando ele quer. Ele gruda do jeito que ele quer, ele olha pra onde ele quer. Quem te garante que só tem um? Quem te garante que não é um planeta infestado desses satanás aí?
E pode ter 2, 3, 4, 5. Pois é. Quem te garante que ele não se separa e gruda... Sacou? Também, ele pode se separar, né? Eu gosto mais, apesar de novo, né? O fato da líder ali sentir o empuxo dele, querer se suicidar, né? Se sacrificar pra poder matar ele junto, pode ser uma grande sugestão. Eu ia achar muito legal se fosse tudo a paranoia agindo. Tipo, a Belinda achou que tava com o negócio, aí a líder montou um plano ali pra matar a Belinda rapidamente, pra pegar o negócio. Então, ela já criou a sugestão na cabeça dela de que, tipo, ele automaticamente está em mim. Não teve um impulso de verdade. Aquilo foi só a cabeça dela assumindo, tipo, beleza, ele já está em mim. Vou me matar pra matar ele. E é tudo muito rápido, né? Ela sai correndo, ela corre rápido, ela se joga rápido. E o que faz ser mal, o que faz ser pesado o episódio é que tudo foi em vão, porque esse bicho já tinha saído no elevador. Meu, caraca, é sobre isso, gente. Eu tenho uma, pra dizer que uma microcrítica sobre esse lance do elevador, porque por favor. Tá sendo marcado também toda essa era do chute, as pessoas estão falando que tá tudo muito expositivo. E geralmente eu defendo, eu falo, não acho que tá expositivo demais, eu acho que às vezes precisa, porque é uma temporada, ainda é uma era de introdução, e o público novo. Não pode tirar isso da mente. E o público hoje precisa de mais explicação mesmo. Eu sempre justifico isso. Mas na hora que aparece ali esse, né, 3 entram no elevador, e aí tem a marcação ali de 4 pessoas no tem placarzinho. Tem um shot desta... É um shot grande. E fica tipo um tempinho aparecendo o negócio e depois some. Eu achei isso extremamente positivo. Sabe como eu achei que ficou muito tempo e muito na cara. Sabe como Engraçado que eu não percebi, viu? Não, então, mas eu percebi e eu achei que ficou grande demais. Sabe o que eu acho que seria mais legal? Porque logo depois dessa cena, tem assim, o doutor vira pra falar com o pessoal e eles estão entrando no elevador e subindo, né? E aí você consegue ainda ver esse marcador, só que um pouquinho menor e num blurzinho. Isso pra mim fica melhor ainda. Por quê? Porque como não ia ser uma coisa extremamente clara, que tinham 4 coisas dentro do elevador, você ia ficar mais na dúvida. E esse episódio, esse monstro e Midnight também, é sobre dúvida. É sobre paranoia. Sim, é sobre você achar que tá vendo coisas onde não tá vendo coisas, entendeu? Gente, é assim, pra mim esse episódio é muitas perguntas, pouquíssimas, nenhuma resposta. É isso, tinha alguma coisa ali. Eu gostaria que isso fosse menos literalmente na cara do espectador, pra poder ficar mais ainda na paranoia. Entendeu? E pra mostrar mais ainda que no fim de tudo, a criatura vence. Então, esse é um episódio nada, que o vilão venceu. Entre aspas, morreu por nada. Morreu e desmorreu. Morreu e desmorreu. E no fim das foi contas... Foi ressada, pra quem joga jogo online. O planeta foi nucado para nada, certo? Não, pra nada, vai que sobrou algum bicho lá que você Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Ainda tem isso também. As pessoas começam a tomar ações baseadas em suas paranoias que, no fim das contas, mais prejudicam do que ajudam. Eu vou te falar. Tem uma outra coisa também. E, de novo, entra naquilo que a gente tava falando sobre, que você falou pra mim, né? Você tá humanizando o bicho, você tá tangibilizando um bicho que você não sabe como é que é. Quem caralhos garante que nucar o planeta ia matar o bicho? Às vezes, realmente, ele não tava no elevador, apesar de eu ter quase certeza que ele tava, ou um deles estava, e realmente o sacrifício foi válido, ela tirou da Belinda e tal, não sei o quê. Quem garante que nucar o planeta ia matar o bicho? Às vezes ia ser pior, porque ia nucar o planeta e o bicho ia ficar solto do planeta boiando no espaço pra pegar em alguém. É isso, tipo, às vezes é uma entidade que fica ali no espaço e vai entrar na nave mais próxima, no planeta, na Lua, no asteroide. Como é que você garante que explodir o planeta vai matar o bicho, entendeu? Isso é o ser humano, e nesse caso o doutor também, né? Sem contar as consequências de se explodir um planeta. Não, mas aí foda-se. Foda-se não. Mas, peraí, cara. Mas é um planeta infestado de capeta lá dentro, entendeu? Esse não é o ponto, não. O ponto é, você entende que, tipo, a explosão é a solução que o humano, e nesse caso o doutor também dá. Tá bom, beleza, vamos explodir pra acabar com o mal. Mas você não tem certeza que o mal morre com isso. Não. E novamente, você não tem certeza. Não tem garantias. Você não tem certeza que o mal estava ali. Porque não tem. Muito provavelmente é só a sua paranoia falando. E esse é o trunfo do episódio. Cara, é isso mesmo. Eu gostei demais. Esse lance de ser a paranoia o tempo todo, paranoia agent, cara, isso é muito legal. Isso mexe com a cabeça e eu acho que Doctor Who, quando quer, faz isso muito bem e dessa vez foi muito bem também. Com certeza. Foi aí não digo que é melhor que Midnight, mas é um bom complemento a Midnight. É um bom uso do vilão de novo, ali, o vilão de Midnight novamente, né? Eu gostei. Eu vou te falar que a discussão sobre a paranoia é melhor até que o episódio.
Mas se o episódio traz isso, então é trunfo do episódio. Com certeza, claro. Entendeu? Ele que traz a discussão, né? Inclusive, ele traz a discussão e eu trago a pergunta. A pergunta que não quer calar, a pergunta está sempre aqui, lurking, está sempre grudada nas nossas costas. Qual a sua nota de Hartnell Agatua para O Poço, The Well, Midnight 2? Chame como quiser. Enfim, vamos lá, gente. Lembrando aí, Hartnell Agatua é de 1 a 15. Então, né? É isso. Nosso padrão de notas perfeito. 1 a 15. Não quero 1 a 10, não quero 0 a 10. Quero 1 a 15. Hartnell Agatua. Sua Lembrando nota. Que tem aí, né? Curadores e afins. Pode dar mais se você quiser, mas Tudo enfim. Bem. Vamos lá. Gente, se vocês ouvem o DWBRcast há algum tempo, sabem muito bem que esse tipo de episódio não é meu tipo de episódio favorito. Isso posto, não tô falando que é um episódio ruim não, tá, gente? Mas pra mim, assim, foi um episódio ok, episódio legal. Mas Midnight você gosta pra caramba. Eu gosto de Midnight bastante, não acho que esse foi tão bom quanto. Então, eu vou dar aí um Tena de Primeiro Testamento. Vou dar um 10 de 15. Você vai dar um 10 de 15? Vou dar um 10 de 15. Mas não vou... Cada um tem sua opinião. Não, jamais. Isso é para as pessoas também verem que opiniões aqui diferem. Divergem. Que Thaís e Fred não pensam igual. Você nem sabe a nota. Não, mas você acabou de falar que você amou. Mas deixa eu justificar aqui rapidinho, que é a minha vez de justificar. É isso, o episódio de garrafa pra mim é um saco. O personagem do Cássio é um saco. Mas os relógios da Cássio são muito bons, inclusive eu adorava aquele quadradinho. Mas são digitais. Patrocina aí, pois é. Vai brincando. Patrocina a Cássio aí. Eu gostei. O que eu gostei do episódio? Eu gostei muito da Alice. Eu achei que, na verdade, ela é a melhor personagem desse episódio. Gostei da inclusão, né? De colocarem uma personagem e também uma atriz surda pra fazer. Achei muito legal. Gostei que ela também trouxe coisas enriquecedoras, né? Aí pra narrativa plot, e tudo mais, pro plot. Mas assim, gente, não é meu tipo de episódio, uma coisa muito pessoal. Não é o seu, tudo bem. É uma coisa pessoal, tipo, Lux eu amei. The Well é um episódio que se eu tiver revendo a temporada, provavelmente eu vou pular. Eu vou falar, tá bom, Midnight é melhor. Então, ele funciona como um combo com Midnight, talvez, né? Ver ele e Midnight junto. Isso, tudo bem. O Midnight foi ótimo, esse achei... Tá bom, legal. Não, tá bom, não, tudo bem. Eu gostei, ponto, assim. É legal, eu gostei da discussão que ele trouxe, mas é isso. Entendi. Isso. Fred Pavão, sua nota pra The Well. Cara, eu vou... Eu entendo total o que você tá falando, tipo, você não é a mulher dos episódios de garrafa, não é muito sua pegada, tudo bem. Eu gosto de episódios de garrafa, ponto, assim. Depende de como ele é executado. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o gênero, né? Não é como se você amasse toda vez. Mas também não odeio. Tipo, eu posso amar um episódio de garrafa. Depende, né? Eu tentei não sair muito da minha opinião que eu tive com Midnight lá atrás, assim. Porque eu lembro que Midnight foi um episódio que eu tinha até em alta conta, eu dei uma nota alta na época e tal. Mas hoje... eu dou de 1 a 15, né, de Hartnell Agatua, eu dou um Matt Smith. Eu dou 11 de 15 pra esse episódio. Ok. Porra, Fred, você tá falando que o episódio é ruim, porque você tirou 4 pontos, você deu menos do que você deu em Lux, deu menos do que Robot Revolution, você tá falando que é inferior. Eu acho que, assim, isso também é uma prova de que nosso sistema de notas, apesar de ser infalível e incrível, a nota, né, o número ele não é tão pesado quanto a explicação dele, né? Com certeza. Eu não sei dizer direito pra vocês se o que fez eu gostar tanto do episódio foi a discussão que ele trouxe, foi o Paranoia Agent, ou foi a execução do episódio em si. Tiveram momentos no episódio que eu vi mais problemas do que eu vi em outros. Por exemplo, o excesso de foco no lance do elevador, que poderia ser mais disfarçado. Mais sutil. Eu senti esse episódio ser rushado, apesar de eu ter gostado. Sim, com certeza. Então assim, mas de forma alguma, não interpretem errado minhas palavras. Não estou dizendo que é um episódio ruim, não. Até porque 11 de 15 não é uma nota ruim. Exatamente. Mas é isso. Eu saí pensando, beleza, Matt Smith. Curiosamente, antes de começar a gravar, eu fui ver quanto eu tinha dado para Midnight, que na época não era de 1 a 15, era de 1 a 13, né? Que a gente tava na Era Whittaker. E eu dei 11 de 13, ou seja, proporcionalmente, é um episódio Midnight é melhor. Isso. Eu dei uma nota melhor do que eu dei pra The Well, mas o Well é um episódio bom, é um episódio muito legal. E eu acho que ele funciona muito nesse combo, assim, fazer uma sessão pipoca de Midnight e The Well é maneiríssimo. Isso, Queria ter funcionam como duplinha. Um dia a gente vai fazer. Bora! E, inclusive, falando em fazer sessão pipoca aí, caso você vá fazer a sessão pipoca e vá assistir ou já assistiu Midnight depois de The Well, o DWBRcast de Midnight é o 234. Então é só você dar uma scrolladinha aí, um pouco pra baixo ou pra cima, dependendo de como tá a sua organização,
e escutar o podcast, porque lá a gente vai falar também de novo sobre paranoia, sobre o monstro morreu ou não morreu. Essa dobradinha Pois aí. E é legal também pra você ver como é que era a nossa cabeça na época que a gente viu esse episódio, porque a gente sabia menos do que a gente sabe hoje. Então, isso aí. É interessante. E, de novo, o que torna tudo mais interessante é justamente essa interação que a gente tem com vocês, essa conversa que a gente tem semanalmente, ou mais até do que semanalmente, porque esse episódio a gente gravou há anos atrás, e você pode ir lá revisitar e discutir com a gente, deixar um comentário naquele podcast, nesse podcast. Com certeza. Tá aí, isso é uma coisa legal. Você que escuta, principalmente pelo Spotify, porque agora tem a área de comentários lá, comente no podcast de Midnight que você tá vindo de The Well. Olha lá, que legal, é mesmo. Pois é, e pra achar a gente aí na internet e continuar essa conversa e falar o que você achou de The Well, o quão você gostou ou não gostou, você saiu paranoico ou não, você ficou com medo no episódio ou não, você faz, obviamente, pelas redes sociais, que você acha todas pelo mesmo usuário. E qual é o usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Brasil no Twitter /X, no Blue Sky, no Threads, no Instagram, tudo é Dr. Who Brasil, você encontra a gente, você começa a papear com a gente por lá. Lembrando que a gente também está presente aí em todos os feeds que você puder imaginar. Então, se você está ouvindo no Spotify, é só procurar Dr. Brasil ou DWRcast, ou no seu agregador favorito, no iTunes, e agora até no YouTube, se você é uma pessoa que gosta de escutar coisas no YouTube ou prefere compartilhar com amigos para apresentar coisas pelo YouTube, você pode procurar no YouTube por Dr. Brasil ou DWRcast, que você vai achar a gente lá. Inclusive, esse episódio já está lá. É fácil, agora eu tô dando acesso para todo mundo. Tá onde você quer. O importante aqui é escutar o nosso podcast, assistir Dr. Who, espalhar, como você gosta de falar, espalhar a palavra de Dr. Who e do DWRcast para todos os lados. Espalhar que nem o bicho desse episódio se espalha e vai grudando nas pessoas, só que é bom, né? Diferente desse negócio que é mal, que é um monstro mal, o DWRcast é uma presença boa que tá sempre com você pra conversar e pra ser essa sua companhia, esse seu amigo, quando às vezes você não tem, você quer só uma dupla pra conversar. Tamo aqui pra isso. Certo? Amigos, foi muito bom e assustador revisar novamente esse monstro com vocês, revisar mais um episódio de Dr. Who com vocês. A gente vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!